quero perguntar ao Ministério de Louvor: estão dispostos a viver o propósito que Deus tem para a vida de vocês? Amém. Eis-me aqui, Senhor. Igreja, Ministério Palavra e Vida, pode sentar. Estão dispostos a viver o propósito que Deus tem para a vida de cada um de vocês? Que o nosso coração esteja aberto para realmente viver esse propósito. Você pode perguntar para mim: qual é esse propósito que Deus tem para a minha vida? Individualmente eu não sei te dizer qual o propósito que Deus tem para a vida de cada um, mas eu posso dizer ao Ministério Palavra e Vida que Deus deseja deste ministério mudanças, que Deus deseja desse ministério crescimento, que Deus deseja desse ministério amadurecimento, que Deus deseja obediência a Ele desse ministério. Isso o Senhor deseja para esse novo ano do Ministério Palavra e Vida. Que Deus abençoe. Ministério de Louvor, obrigada. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Eu quero estar compartilhando nessa noite com os irmãos. Nós escolhemos para o tema da nossa palavra nessa noite: só vive o propósito quem suporta o processo. Só vive o propósito quem? Será que estamos dispostos a suportar o processo? Será que estamos dispostos a suportar o trabalhar de Deus em nossas vidas? Deus, com certeza, tem um propósito para a vida de cada um de nós. Mas Deus, para usar cada um de nós, Ele precisa trabalhar em nossas vidas. Ele precisa colocar a nossa vida de acordo com o querer, de acordo com a vontade dEle. Então o Senhor deseja que nós sejamos obedientes à sua palavra. E nós vamos ver um pouquinho sobre a obediência, a fidelidade de Daniel. Já conhecemos bem a história de Daniel. Eu acho que se perguntar às criancinhas, eles vão dizer: ah, Daniel, aquele que estava na cova dos leões, ah, o Daniel isso, o Daniel aquilo. Mas nós temos que aprender um pouquinho com a vida desse jovem. A Bíblia nos fala que quando ele foi levado cativo, ele era um jovem de mais ou menos aí 17 anos, mais ou menos. E ele foi tirado do seu meio, do seu convívio, e foi levado para uma terra distante. Foi levado para a Babilônia para servir o rei. Foi tirado do seu meio. Daniel, aquele jovem obediente, aquele jovem temente ao Senhor, aquele jovem que orava 3 vezes ao dia, aquele jovem que procurava obedecer ao Senhor. E ao chegar ali em Babilônia, o seu nome é mudado. Chegam para ele: olha, a partir de hoje seu nome não é mais Daniel, seu nome é Beltesazar. Foi mudado o seu nome. Quantas coisas, quantas situações esse jovem enfrentou. Ele tinha tudo para reclamar, para murmurar, tinha tudo para fazer isso. Mas nós não vemos no decorrer de todo o livro, nós não vemos ele fazer isso. Não vemos ele reclamando, não vemos ele murmurando contra o Senhor, mas, pelo contrário, esse jovem decide fazer a diferença. Ele decide não reclamar, ele decide não murmurar, mas ele decide fazer a diferença em terra estranha.
mesmo não estando na minha cidade, mesmo não estando na minha casa, mesmo não estando na minha localidade, eu vou fazer diferença. Ele tinha perdido sua família, seus amigos, tinha perdido tantas coisas na vida dele. Mas aquele jovem não perdeu a sua fé em Jesus Cristo. Então nós podemos perder tudo, mas não podemos perder a nossa fé em Jesus Cristo. Não podemos perder a nossa fé em Jesus. Ele não queria estar ali. Levaram ele, simplesmente pegaram e levaram. Não perguntaram para ele se ele queria ir ou não. Ele foi obrigado. Mas mesmo assim, ele continuou fiel ao Senhor. Perdeu tantas coisas, mas continuou com a sua fé no Senhor. Babilônia era uma terra bem idólatra. Babilônia é um lugar difícil. Podemos dizer para um jovem viver contaminação, idolatria, para tudo que era lado. Mas ali estava o jovem Daniel. O jovem Daniel que decidiu fazer diferença. Que decidiu não se contaminar com todas aquelas coisas que estavam ao seu redor. Eu vim aqui para fazer diferença. Isso estava assentado no coração de Daniel. Ele não foi para viver uma vida de qualquer maneira, mas ele decidiu: serei fiel ao meu Deus. Custe o que custar, serei fiel ao meu Deus. E o que me chama a atenção também na vida de Daniel é que ele não deixou que aquele momento de dor, aquele momento de dificuldade a qual ele estava passando, ele não permitiu que esse momento interferisse na vida dele no futuro. Interferisse naquilo que Deus iria fazer através da vida dele. Ele entregou a sua vida inteiramente ao Senhor e não permitiu que nada daquilo atrapalhasse a sua vida. Nós estamos iniciando um ano de 2004. Primeiro domingo do ano de 2004. Se eu perguntar aqui quantos tiveram problemas no ano de 2003, eu acho que ninguém vai levantar a mão, que ninguém teve problema. Pelo contrário, cada um teve o seu problema. Uns maiores, uns menores, uns resolveram rápido, outros ainda estão prosseguindo para tentar resolver. Mas de uma coisa eu sei: em todas as suas lutas, em todas as suas dificuldades, o Senhor esteve com você. O Senhor te sustentou, o Senhor te fortaleceu. E por isso você pode estar aqui nessa noite, glorificando e adorando esse Deus tremendo que é o nosso Deus. Então, em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às adversidades, o Senhor tem sido conosco. Glória ao nome do Senhor. E algo que nós percebemos é que muitas pessoas, não sei se os irmãos já conviveram com pessoas assim, muitas pessoas só conseguem ser fiel ao Senhor quando tudo vai bem. Vai tudo bem, eu sou fiel. Mas quando as coisas começam a ir mal, dá ruim, né? Não quero mais o Senhor. Deixa o Senhor de lado. Está indo tudo ruim. E não queremos mais caminhar com o Senhor. É triste ver situações assim. Vamos lá ler. Livro de Daniel. Daniel capítulo 2, nós vamos ler do 24 ao 28. Então Daniel foi falar com Arioque,
a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia. Ele disse: não execute os sábios, leve-me ao rei e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente, Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus no céu que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias, o sonho, as visões que passaram por tua mente quando estava deitados foram as seguintes. Não, vamos, só quero essa primeira parte. Mas existe um Deus no céu que revela os mistérios. Existe um Deus no céu. Quantos de nós, diante de tal situação, já não teria começado a reclamar, já não teria pensado em desistir logo lá atrás? Logo lá no início dessa caminhada ali de Daniel, muitos já teriam desistido. Mas Daniel não desistiu. Então começou ali as situações de Daniel. E quem sabe, durante esse ano, vivemos situações em que não entendemos. Vivemos situações, muitos viveram situações que acharam melhor parar pelo caminho. Vou desistir, não vou prosseguir. Daniel poderia ter desistido. Quem sabe no decorrer do ano você perguntou aonde estava Deus quando eu estava vivendo essa ou aquela situação. Aonde Deus estava? Foram tantos os problemas, foram tantas as dificuldades. Aonde Deus estava? Ele estava no mesmo lugar, aonde sempre esteve, no controle de todas as coisas. O nosso Deus não perdeu e não perderá o controle de nenhuma situação. Nós podemos confiar, nós podemos descansar nesse Deus, porque Ele tem o controle sobre todas as coisas. Eu lendo esse texto, eu comecei a imaginar Daniel, vivendo essa situação e dizendo para si mesmo: Deus me ama. Deus tem um propósito na minha vida por estar passando por essa situação. Já imaginou? Já olhou para a situação que você está vivendo? E já disse para você mesmo: Deus tem um propósito em tudo isso que eu estou passando? Ah, você não sabe o que eu estou passando. Não sei não, mas Deus sabe. E Ele tem o controle da situação que você está vivendo. Você não está sozinho nessa situação a qual você está vivendo. Daniel não estava sozinho em momento algum e nós não estamos sozinhos também em momento algum. O Senhor é conosco. Ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ele não é homem para mentir, Ele está conosco. Ele nos guarda, Ele nos sustenta, Ele nos direciona. Ele é o nosso Deus. Enquanto uns só conseguem buscar ao Senhor enquanto vai tudo bem, outros só conseguem buscar ao Senhor quando a coisa está feia. Quando a coisa está apertada, aí correm para os pés do Senhor Jesus. Irmão, ore por mim, vão no culto e vão ali. Pastor Júlio vem até na reunião de oração. Oração, 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 porque a coisa está difícil, a coisa está feia. Aí eu sou fiel ao Senhor. Aí eu quero descobrir o propósito que Deus tem para a minha vida.
porque o negócio está feio para o meu lado. Mas tão logo o Senhor responde, tão logo o Senhor o tira daquele aperto, já não me interessa mais o propósito de Deus. Já não me interessa mais estar nas reuniões de oração, já não me interessa mais nada, porque já consegui alcançar o meu objetivo. Mas o nosso Deus, Ele nos conhece por dentro e por fora. O nosso Deus conhece o profundo do nosso coração. Ele sabe a intenção do nosso coração. E Ele sabe se estamos dispostos verdadeiramente a buscá-lo em espírito e em verdade. Se estamos dispostos, se estamos prontos para viver o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Pessoas que não conseguem passar pelo propósito, por processo, não conseguem passar pelo processo para alcançar o propósito. Querem pular direto já para o objetivo, mas tem o trabalhar de Deus em nossas vidas. Precisamos passar pelo processo, pelo trabalhar do Senhor em nossas vidas. Daniel decide não se contaminar com as iguarias do rei, não se contaminar com os manjares que eram ali oferecidos. Quem sabe, alguém dizia para Daniel assim: larga de ser bobo, rapaz. Olha só a comida do rei. Não é qualquer comida, não é qualquer coisa. Olha o banquete que você está perdendo. Olha, larga de ser bobo. Não tem nada a ver, pode comer. Não tem nada a ver, coma. Mas Daniel diz: não, eu sou fiel ao meu Deus. Eu quero que Deus cumpra o propósito dele na minha vida. E lendo aqui nós podemos ver, irmãos, quantos estão dentro de nossas igrejas e ouvindo essas vozezinhas. Não tem nada a ver. Pode vir no culto, no domingo, assistir o culto, tudo bem, e amanhã você faz o que você quiser. Pode vir no culto, não tem problema não, você assiste o culto, já cumpriu sua missão. Amanhã é outro dia, ninguém está vendo o que você está fazendo lá fora. Não tem nada a ver, não tem nada a ver aqui, não tem nada a ver ali. E muitos estão se perdendo dentro da casa do Senhor com esse não tem nada a ver. Pode fazer, pode participar à vontade do banquete que o inimigo está te oferecendo. Não tem nada a ver, depois você volta, depois você se acerta. Cuidado com não tem nada a ver. O Senhor pode voltar no momento em que você está no seu nada a ver. E aí será tarde demais. Não tem nada a ver você fazer isso ou aquilo. O pastor não está te vendo, mas o pastor dos pastores está te vendo em todo momento, em qualquer situação, ele está te vendo. Então vamos ficar ligados, vamos observar com clareza aquilo que nós estamos fazendo, a maneira como nós estamos vivendo. Nós podemos até estar em terra distante. Podemos estar em qualquer lugar, em qualquer terra, podemos estar em Babilônia, mas nunca nos esquecer do Deus de Israel. Nunca nos esquecer daquele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Podemos estar aonde quer que estejamos, mas a nossa vida tem que ser testemunha viva do Senhor Jesus. Temos que viver em obediência à palavra do Senhor Jesus. A Bíblia prossegue então, nos dizendo que chegou a notícia a Daniel. Nós lemos ali o texto em que do sonho de Nabucodonosor.
Não quero entrar no sonho de Nabuco, eu quero ficar apenas com Daniel. Chegou então a notícia a ele de que o rei tinha mandado matar todos os sábios. Destrua todos os sábios. Não vale nada, não conseguiram interpretar o meu sonho, não conseguiram. Então vamos destruir cada um deles. Aí o versículo 2:14 vai dizer assim: o comandante do rei já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Estava preparado para matar todos eles. Mas Daniel, servo fiel do Senhor, não aceita essa situação. Todos vão morrer. Ele, não vamos morrer não. E ele se levanta. Ele se levanta e ele vai até o rei e ele pede um tempo, o rei. E Daniel faz algo maravilhoso. Ele sabia da gravidade daquela situação. Ele sabia que ele por ele mesmo não resolveria nada. Mas Daniel vai então e se junta aos seus amigos, numa mesma fé, num mesmo propósito, numa mesma visão. E eles clamam ao Deus do céu. Eles clamam ao Senhor dos senhores por uma solução. Daniel não saiu apressado. Daniel não saiu desesperado diante daquela situação. Mas ele se curvou diante do Senhor. Ele foi buscar ajuda em quem podia ajudar. Daniel sabia, e nós sabemos, que existe um Deus no céu que pode mudar toda e qualquer situação. Independente do que seja, independente da gravidade, independente, nós temos um Deus que pode mudar toda e qualquer situação. E Daniel conhecia esse Deus, ele tinha experiência com esse Deus, ele tinha intimidade com esse Deus. E ele sabia que podia confiar nesse Deus todo-poderoso. O versículo 28 vai nos dizer assim: mas existe um Deus no céu que revela os mistérios. Existe um Deus no céu que revela os mistérios. Existe um Deus no céu que tem a solução para o problema que você está vivendo. Existe um Deus no céu que tem a resposta de que você precisa nessa noite. Se você entrou aqui em busca de uma resposta, em busca de uma solução, saiba que tem um Deus no céu que tem essa resposta para você. Existe um Deus, aleluias, glórias ao nome do Senhor. Ele não vai apressado. Daniel não sabia interpretar o sonho do rei. Ele não sabia interpretar, mas ele vai diante do Senhor dos senhores. E ele pede ao Senhor: Senhor, revela. O Deus que revela todas as coisas. Aí no versículo 19, nós lemos assim, 2:19. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite. Numa visão, Daniel louvou ao Deus dos céus. O mistério foi revelado. Ele não sabia, mas ele orou, ele confiou, ele descansou. E Deus revelou a ele qual era o sonho, qual era a interpretação do sonho que ele precisava dar ao rei. Nós aprendemos muito com Daniel. Nós aprendemos que diante dessa situação, ele se coloca diante do Senhor, ele ora, ele clama, e Deus responde.
O mesmo Deus de Daniel é o nosso Deus. Deus não responde a minha e a sua oração porque somos bonzinhos, porque somos merecedores. Não. Ele responde porque Ele nos ama. Ele responde porque Ele é misericordioso. Ele responde porque Ele tem prazer em nos abençoar. É por isso que Ele atende às nossas petições. Não uma oração feita de qualquer maneira, não levando uma vida de qualquer maneira e achar que pode chegar diante da presença do Senhor e ser atendido. Não, temos que viver uma vida de santidade diante da presença do Senhor. Temos que viver uma vida de renúncia, como ouvimos aqui hoje pela manhã, uma vida de renúncia. Temos que viver uma vida de acordo com a palavra do Senhor, para que possamos chegar com autoridade diante do Senhor e colocar as nossas petições. Foi isso que Daniel fez, foi assim que ele colocou-se diante da presença do Senhor. Deus tem compromisso conosco, quando nós temos compromisso com Ele. Precisamos ter esse compromisso, precisamos viver uma vida de oração. A palavra diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então nós precisamos dedicar mais tempo à oração e menos tempo à ação. Quando nós oramos, o Senhor nos direciona e nós podemos agir de acordo com o querer, de acordo com a vontade dEle. Então nós podemos aprender com Daniel. Diante da dificuldade, diante de algumas situações difíceis, não vamos sair correndo, dando resposta, assumindo compromisso, mas vamos para o joelho, vamos perguntar ao Senhor: Senhor, o que eu faço nessa situação? Senhor, qual é a direção do Senhor na minha vida para essa situação? Aí nós vamos errar bem menos e vamos acertar muito mais, se começarmos a agir da maneira correta, como a palavra do Senhor nos ensina. Há tantas coisas que nós vivemos e olhamos, é impossível tal situação se resolver. Era impossível aquela situação de Daniel ser resolvido. Era impossível, o rei já tinha dado a ordem, ninguém sabia interpretar, então vão morrer mesmo e pronto, acabou. Era impossível. Impossível para o homem, mas para Deus, todas as coisas são possíveis. Tudo é possível ao nosso Senhor, tudo é possível ao que crer. É isso que a palavra nos ensina. E nós precisamos crer nessa palavra maravilhosa, abençoada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está difícil, é impossível, clame pelo Deus vivo. Nós podemos também nos lembrar da rainha Esther. Ela também viveu uma situação muito complicada. Já tinha sido dada a ordem que o seu povo iria morrer, ia ser exterminado todo o povo judeu ali. Mas a rainha Esther também, da mesma forma, ela convoca o seu povo e eles se prostram em jejum e oração diante do Senhor. A rainha Esther, ela foi à presença do rei, o seu esposo. Só que antes dela ir à presença do rei, o seu esposo, ela foi à presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Primeiro ela se apresentou diante do trono da graça do Senhor. Se ela não tivesse se apresentado antes ao Rei dos Reis, eu creio que ela teria sido fulminada ao entrar diante do seu esposo, o rei. Mas ela se preparou. Ela se preparou através do jejum e da oração para poder alcançar a vitória. E nós sabemos que o resultado foi a vitória do povo de Deus. Esse é o nosso Deus. O mesmo Deus que agia no passado é o mesmo Deus que age
em nossos dias. E nós aprendemos também dentro desse texto, que o Senhor permite dificuldade, adversidade em nossas vidas, não é para nos destruir. Ai, Deus está deixando isso vir porque Deus não me ama. Ai, eu estou sofrendo tanto. Não, ei, para de se lamentar. As dificuldades vêm, a palavra diz que Deus prova quem Ele ama. Então, se está passando por alguma prova, Deus te ama. Se está passando por alguma prova, Deus está te preparando para te usar ali na frente. Deus permite a adversidade para que nós possamos nos fortalecer. Deus permite a adversidade para que nós possamos nos achegar mais a Ele. Deus permite para que a nossa vida seja canal de bênção, seja instrumento usado por Ele para a glória do nome dEle. Se nós queremos alcançar a vitória, se nós queremos ver o projeto de Deus se concretizando em nossas vidas, tem um processo a passar. Tem um processo que nós precisamos passar. Mas o nosso Deus não perdeu o controle de nada. O capítulo 2 ainda, o 20 e o 23, vai nos dizer assim. Deixa eu ver aqui. E diz: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertence. Ele muda as épocas e as estações. Destrona reis e o estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Esse é o nosso Deus, que tem o controle sobre as estações, que tem o controle sobre os reis da terra, né? O coração do rei inclina para onde o Senhor quer. O Senhor tem o controle sobre eles, e o Senhor tem o controle sobre a minha e a sua vida. O controle está nas mãos do nosso Senhor, mas é preciso confiar. É preciso descansar nesse Deus maravilhoso. Tem um louvor que eu gosto muito, que diz: existe um Deus no céu, que a letra e o papel não pode descrever. Ganha luta sem lutar. Ele não precisa nem lutar. Para te dar a vitória, Ele não precisa lutar. Deus lindo! Existe um Deus no céu. Ele ganha a luta, Ele não precisa lutar, Ele faz parar o inimigo. O inimigo está vindo contra as nossas vidas com fúria total. Vai para o joelho, que o Senhor faz o inimigo parar. Ele tem que parar, a ordem do Senhor, ao comando do Senhor, Ele tem que parar. O inimigo queria acabar com o povo judeu. O inimigo queria acabar com a vida de Daniel, com a vida de todos os seus. E o inimigo, ele vai fazer de tudo para nos parar. Estamos no início desse ano. Pode ter certeza que ele vai se levantar contra mim e contra a sua vida. Pode ter certeza que ele vai tentar colocar vários empecilhos para nos fazer parar. Mas se os nossos olhos estiverem voltados inteiramente para o Senhor, nada vai nos parar. Nada vai nos fazer desistir da caminhada.
se o nosso alvo realmente é Cristo, nós não vamos dar ouvido às mentiras de Satanás, mas vamos ficar com a verdade da palavra do Senhor. Quando Ele vier dizer para você, não vale a pena, ei, não tem nada a ver, ei, desiste, ei, Deus não te ama, ei, você diz, eu creio num Deus vivo, eu creio na palavra, a palavra dele não mente, ele é verdadeiro. Se prepara para que os teus ouvidos estejam abertos, somente para aquilo que Deus quer ministrar ao seu coração, para aquilo que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Daniel tinha absoluta certeza de que Deus não o abandonaria. Ele carregava essa certeza no seu coração. E ele sentia cada dia a fidelidade de Deus na sua vida. E como que ele retribuía essa fidelidade de Deus? Sendo fiel também ao seu Deus. Como nós retribuímos a fidelidade que Deus tem tido para conosco? Como temos retribuído essa fidelidade a Deus? Sendo infiel? Negando a Ele? Desobedecendo a sua palavra? É dessa maneira que temos retribuído a fidelidade de Deus, o amor de Deus para com a nossa vida? É tempo de parar, é tempo de pensar, é tempo de refletir. Como estamos vivendo? Como estamos retribuindo o favor de Deus, a fidelidade do nosso Deus para com as nossas vidas? Daniel foi fiel ao Senhor. Nós vimos que algumas pessoas, elas conseguem ser fiéis durante o tempo de bonança. Outras conseguem ser fiel no tempo de aperto. Mas Daniel, ele foi fiel ao Senhor na adversidade, mas foi fiel ao Senhor também na prosperidade. Em todos os momentos, Daniel foi fiel ao Senhor. E ele nos deixa isso como exemplo para as nossas vidas. A fidelidade ao nosso Deus. Viver a fidelidade. E a palavra diz que através da fidelidade deles, eles foram promovidos. Eles alcançaram ainda bênçãos maiores. E deram toda a honra, toda a glória ao nome do Senhor Jesus. Foi isso que eles fizeram, foi assim que eles viveram até diante do rei. Eles exaltavam o nome do nosso Senhor Jesus. Podemos viver situações que fujam ao nosso controle. Não sabemos o que vamos enfrentar nesse ano de 2024. Já ia voltar para 2023. Não sabemos o que vamos enfrentar. Mas nós podemos contar com o nosso Senhor. Nós podemos depender desse Deus tremendo e maravilhoso que é o nosso Deus. O que vai ser o meu amanhã? Muitos estão preocupados, desesperados até. Como vai ser o nosso amanhã? Não sei, Deus sabe. E Ele tem um controle sobre toda e qualquer situação. Ele tem o controle sobre o governo que está sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. Eu não queria esse governo, eu queria outro, eu queria aquilo, eu queria aquele outro. Deus tem o controle sobre a vida de cada um deles. Deus tem o controle, é Ele quem estabelece reis, é Ele quem arranca, é Ele que faz todas as coisas. Domínio e o poder está nas mãos dEle. Então não temos que nos desesperar, não temos que nos preocupar desesperadamente, o que vai ser, como vai ser. Precisamos é confiar mais no Senhor, precisamos é depender mais do Senhor. Lutas virão, dificuldades virão. Mas se o Senhor estiver no barco, se o Senhor estiver no controle,
nós vamos transpor toda e qualquer barreira. Nós vamos vencer todo e qualquer vendaval que vier contra a nossa vida. Se estivermos inteiramente na dependência desse Deus maravilhoso. Deixa Deus agir. Deixa Deus mover na sua vida e através da sua vida. E através do agir de Deus em nossas vidas. Até o ímpio vai olhar e vai ter que reconhecer o agir de Deus. Vai ter que ver a mão de Deus agindo sobre a sua vida. Foi assim. O versículo 47 vai nos dizer assim: o rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Não há dúvida de que o seu Deus é o Deus Todo-Poderoso. Não há dúvida de que o seu Deus tem o controle sobre todas as coisas. Então, para que temer? Para que nos desesperar? Para quê? Se podemos descansar nos braços do Senhor. Se podemos viver uma vida tranquila, uma vida de abundância, a qual o Senhor tem nos prometido. Precisamos simplesmente confiar, precisamos descansar, precisamos buscar no Senhor a sabedoria necessária para procedermos de acordo com o querer, de acordo com a vontade dEle. Se queremos viver o propósito do Senhor, nós precisamos aprender a passar por esses processos. Tem processos que doem um pouco mais, outro um pouco menos, mas é necessário para forjar um caráter, para forjar o verdadeiro servo do Senhor, para forjar um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus. Tem processo que precisamos passar para poder viver o propósito do Senhor. Será que nós estamos dispostos a passar por esses processos? Ou vamos desistir no primeiro aperto? Estamos dispostos? Ou vamos já começar a reclamar, a murmurar: Senhor, está doendo, Senhor, não aguento, Senhor, eu vou abandonar. Não, é para crescimento, é para edificação, é para a glória do nome do nosso Deus. Queremos viver o melhor de Deus? Deus tem grandes coisas a realizar na nossa vida e através da nossa vida neste ano de 2024. Mas é preciso que nós estejamos disponíveis. Eu não sei, eu não posso. A partir do momento que nós nos colocamos à disposição do Senhor, é Ele quem faz. Daniel também não sabia tanta coisa, mas ele se colocou à disposição do Senhor. Ele se colocou como servo, ele se colocou em obediência à palavra do Senhor. Desde o início, ainda jovem, ele decidiu: eu quero que o Senhor cumpra o propósito dEle na minha vida. E não foi diferente. Vieram lutas, vieram dificuldades, mas ele permaneceu fiel. E nós sabemos o final da história. O que Deus fez na vida dele e através da vida dele. Em todas as fases que Daniel passou. Nós só lemos aqui um capítulo, uma parte de um capítulo 2. Leia em casa todo esse capítulo de Daniel, para aprender um pouco mais com a vida de Daniel, aprender em obediência, aprender em submissão, aprender a fidelidade desse homem para com Deus. Que possa haver no nosso coração esse desejo. Quero já convidar o Ministério de Louvor para estar aqui, que possa
haver no nosso coração o desejo de ser fiel ao Senhor. Que a nossa vida possa ser alinhada com a palavra do Senhor. Se a nossa vida estiver alinhada com a palavra do Senhor, não tem como errar. Não tem como não dar certo, se a nossa vida estiver inteiramente pautada na palavra do Senhor. Aí nós vamos conseguir glorificar ao Senhor, adorar o nome do Senhor, seja nos momentos tristes ou nos momentos alegres, nós vamos conseguir glorificar e adorar o nome desse Deus lindo e maravilhoso que é o nosso Deus. Que o Senhor assim nos abençoe e nos ajude a aplicar a sua palavra em nossos corações. Pai, nós adoramos e bendizemos o teu santo nome. Senhor, te somos imensamente gratos por tudo, Pai, que tu és, por tudo, Senhor, que tu tens, ó Deus, nos proporcionado. Paizinho querido, obrigado, Deus, pela tua fidelidade para com a tua igreja. Obrigado, Deus, porque tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor. Obrigado, Pai, porque nós podemos contar contigo, Pai, em toda e qualquer situação, nós podemos contar com o Senhor. E nós louvamos, adoramos e bendizemos assim o teu nome. Pai querido, que o Senhor possa, Deus, vir de encontro à tua igreja. Senhor, que o Senhor venha de encontro, Pai, a cada coração, Senhor, aqui nesta noite, Pai. Deus, nos fortaleça diante da tua presença. Deus, estamos iniciando, Senhor, mais um ano, Pai. E nós declaramos a nossa dependência do Senhor no decorrer deste ano. Sabemos que sozinho nós não podemos, sozinhos, Pai, nós não vamos conseguir, meu Pai querido, alcançar o objetivo a qual o Senhor estabeleceste, Deus, para as nossas vidas, Pai. Mas com o Senhor, Pai, à nossa frente, nós temos a certeza, Pai, de que havemos de alcançar, ó Deus querido, aquilo que o Senhor já tem determinado, Senhor, em nossas vidas. Pai, não nos deixe olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que o nosso olhar esteja firmado no Senhor, autor e consumador da nossa fé, Pai. Manifeste, Deus, a tua graça, manifeste o teu poder, meu Deus, na nossa vida e através da nossa vida, para que nós sejamos, Pai, testemunha viva e fiel do Senhor, para que nós nunca venhamos a nos esquecer que existe um Deus no céu, soberano sobre todas as coisas. Existe um Deus no céu que nos garante a vitória para este ano de 2024. Louvado e adorado seja o teu nome, Pai, em todos os momentos, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus.